Se você é mulher e sente que treina pesado, segue a planilha certinha, mas os resultados simplesmente travaram, talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja a ciência do treino que você está usando. A maioria dos programas de musculação foi criado com base em estudos feitos em homens. E isso ignora completamente algo decisivo para a hipertrofia feminina, o ciclo hormonal. Hoje você vai entender como sincronizar treino com o ciclo menstrual, como as fases folicular e lútea mudam sua força, sua recuperação e sua síntese proteica, e como usar isso para construir mais massa muscular de forma mais rápida e inteligente. E aí, beleza? Sou personal Fábio Vilas Boas. Já clica no botão de se inscrever, ative o sininho, deixa uma hypada. E se você quer potencializar seus resultados com suplementação de qualidade, acesse o site da Max Titani e usa o cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off. Ou melhor ainda, no site da Probiótica, use o cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off. Os links estão sempre nas descrições e nos comentários fixados. Agora fica até o final, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente a sua evolução na musculação. Vamos começar com um fato que pouca gente fala. Durante décadas, cerca de 70 a 90% dos estudos em ciência do exercício foram realizados apenas em homens. Isso é descrito em revisões sistemáticas da Sports Medicine e do Journal of Applied Physiology. E por que isso aconteceu? Porque o ciclo menstrual era considerado uma variável complicada para a pesquisa científica. Então os pesquisadores simplesmente ignoraram as mulheres. Resultado: toda a estrutura de treinamento moderno, progressão linear, deload fixo, volume semanal padronizado foi construída sobre fisiologia masculina, mas o sistema endócrino feminino é dinâmico, cíclico, mutável. Treinar como se seus hormônios fossem estáveis é como dirigir olhando só no retrovisor. E isso tem custo fisiológico real. Quando uma mulher segue cargas e volumes incompatíveis com sua fase hormonal, o corpo aumenta a cortisol cronicamente. Cortisol é um hormônio catabólico, ou seja, ele quebra tecido muscular. E isso pode contribuir para algo chamado RED-S. RED-S significa eficiência energética relativa no esporte. É uma condição conhecida pelo Comitê Olímpico Internacional que envolve queda de performance, fadiga crônica, irregularidade menstrual, redução de massa óssea e queda na síntese proteica. Ou seja, exatamente o oposto da hipertrofia. Então a pergunta muda. Não é mais qual o melhor treino para mulheres. A pergunta real é: qual é o motor biológico que realmente controla o crescimento muscular feminino? Resposta: o ciclo menstrual. E é aqui que a ciência começa a ficar realmente interessante. Agora que você entendeu por que o modelo tradicional falha, vamos entrar na fase onde o corpo feminino se torna uma máquina anabólica natural. A fase folicular começa no primeiro dia da menstruação e vai até a ovulação. Durante esse período, o estrogênio sobe progressivamente. O estrogênio não é apenas um hormônio reprodutivo, ele é um modulador anabólico poderoso. Pesquisas publicadas no Journal of Strength and Conditioning Research mostram que o estrogênio melhora a recuperação muscular, reduz dano muscular após o treino, aumenta a sensibilidade à insulina, melhora o armazenamento de glicogênio. Traduzindo em linguagem simples para facilitar seu entendimento, seu corpo usa melhor carboidratos, se recupera mais rápido e responde melhor ao estímulo de força. Isso cria uma janela perfeita para treinos pesadão, maior volume, maior intensidade, progressão de cargas. Estudos de Sun e outros colaboradores em 2014 mostraram maior ganho de força quando o treinamento de alta intensidade foi concentrado na fase folicular. Além disso, há maior recrutamento de fibras do tipo 2. Essas são as fibras responsáveis por explosão e hipertrofia. Ou seja, se existe um momento para bater PR na academia, é aqui. Outro ponto importante é que a sensibilidade à insulina aumenta. Isso significa melhor transporte de aminoácidos para os músculos, mais síntese proteica.
mais crescimento. Mas atenção, esse pico não dura para sempre. Quando a ovulação acontece, o cenário metabólico muda completamente. E se você não ajusta o treino, o corpo começa a resistir ao progresso. Agora entramos na fase que muitas pessoas ignoram, mas que determina se você vai evoluir ou entrar em overtraining silencioso. Inclusive, mas antes, garante a sua curtida no vídeo e se inscreve se você ainda não é inscrito. Valeu! Após a ovulação começa a fase lútea. Aqui a progesterona domina e a progesterona muda completamente a fisiologia do exercício. Ela aumenta a temperatura corporal basal, aumenta a frequência cardíaca de repouso, aumenta a ventilação pulmonar. Tudo isso significa maior custo energético para a mesma atividade. Estudos do European Journal of Applied Physiology mostram redução da tolerância ao exercício intenso nessa fase. Além disso, o metabolismo muda. O corpo passa a usar mais gordura como combustível. E isso parece bom, mas tem um problema. A produção máxima de força pode cair. E a recuperação muscular fica mais lenta. Isso acontece porque a progesterona tem efeito mais catabólico que o estrogênio. Traduzindo, o corpo entra em estado menos favorável para a hipertrofia máxima. Isso não significa parar de treinar, tá? Significa mudar a estratégia. Mais controle de volume, mais foco técnico, mais recuperação, mais sono, mais ingestão proteica. Pesquisas indicam aumento da necessidade energética total nessa fase, cerca de 2 a 11% a mais de gasto metabólico. E muitas mulheres não ajustam dieta. Resultado: queda de performance, irritabilidade e estagnação. Mas quando você entende isso, você transforma a limitação em estratégia. Então, se cada fase exige uma abordagem diferente, como organizar isso de forma prática no treino? Aqui entra o modelo que está revolucionando a periodização feminina. O conceito moderno é simples: sincronizar, não forçar. Em vez de progressão linear, usamos periodização ondulatória baseada no ciclo de 28 dias. Modelo geral: fase folicular inicial, intensidade moderada progressiva. Na fase folicular tardia, intensidade alta máxima. Ovulação, pico de força e potência. Fase lútea inicial, volume moderado controlado. Fase lútea tardia, deload fisiológico. Isso protege o sistema nervoso central, previne overtraining, mantém consistência a longo prazo. Outro conceito fundamental é que o RPE é baseada em estado biológico. O RPE significa taxa de percepção de esforço, mas em vez de medir só fadiga muscular, você considera qualidade do sono, temperatura corporal, fase hormonal e recuperação percebida. Isso é a autorregulação hormonal do treino. Estudos de McNulty de 2020 mostraram que programas adaptados ao ciclo melhoraram performance e bem-estar, ou seja, o corpo vira o próprio indicador de intensidade. Treino ajustado é metade da equação, a outra metade é criar o ambiente bioquímico ideal para a hipertrofia feminina. Segue no vídeo para entender mais. Vamos falar de nutrição estratégica baseada em hormônios. Primeiro, vamos falar da leucina. A leucina é o aminoácido que ativa a via mTOR. mTOR é o principal interruptor da síntese proteica muscular. Pesquisas recentes indicam que mulheres podem precisar atingir um limiar semelhante ou levemente maior de leucina por refeição em fases de maior catabolismo hormonal. Isso significa cerca de 2,5 a 3 gramas por refeição em proteínas de alta qualidade, especialmente importante na fase lútea. Segundo o magnésio. O magnésio participa de mais de 300 reações metabólicas, incluindo regulação do cortisol.
Estudos mostraram que baixos níveis de magnésio estão associados a pior recuperação e maior fadiga. Terceiro, zinco, especial para a função hormonal e imunológica. A deficiência de zinco pode afetar a sensibilidade à insulina e recuperação muscular. E, por fim, carne nutricional. O que é isso? Na fase folicular, maior tolerância a carboidratos. Na fase lútea, maior necessidade energética e proteica. Isso é nutrição periodizada hormonalmente. Quando treino e nutrição conversam entre si, o ambiente anabólico se maximiza. A verdade é simples. A ciência do treinamento não falhou com as mulheres por incompetência, mas por ausência de dados. Agora sabemos que a fisiologia feminina não é uma versão menor da masculina. Ela é dinâmica, cíclica, altamente adaptável. E quando você respeita sua hierarquia hormonal, você para de lutar contra seu corpo e começa a trabalhar com ele. Se esse conteúdo abriu sua mente, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma hypada. Quer acesso a conteúdos exclusivos e acompanhamento mais profundo? Conheça minha área de membros para ter acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. E se quiser potencializar seus resultados com suplementação de qualidade e economizando uma grana, vá lá no site da Max Titânio e não esquece de usar o cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off, ou melhor ainda, no site da Probiótica, cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off. Os links estão sempre nas inscrições e comentários fixados. Me segue também no Insta, no TikTok e no Facebook para você que gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto. Obrigado demais por assistir até aqui. Agora clica em um dos vídeos que estão aparecendo na tela, porque o próximo conteúdo vai complementar exatamente o que você aprendeu hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, aquele abraço e até mais.